Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 73 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 9 de novembro. Lucrécia vai procurar por Juliano na casa dele. Como Juliano ainda não chegou, Josué aproveita para conversar com ela. Josué diz a Lucrécia que quer que ela saiba que ele não guarda rancor do pai deles e pergunta se pode dar um abraço nela de irmão. Lucrécia fica feliz e os dois se abraçam. Ordorica conta para Justina que Rodolfo procurou e diz o que ele lhe disse. Justina fica tanto o quanto decepcionada. Ordorica percebe a decepção dela e pergunta se as coisas não aconteceram ao contrário de como ela contou para ele, se na realidade não foi o marido dela quem a deixou e não ela a ele. Justina se faz de ofendida, diz para Ordorica pensar o que quiser e sai. Juliano chega em casa e Lucrécia pergunta se está tudo bem. Juliano diz a ela que sim, mas eles não contam para Josué o que aconteceu. Josué deixa os dois sozinhos e Juliano diz a Lucrécia que não importa quem é o pai do filho que ela está esperando. Eles vão se casar e vão ficar juntos pelo resto da vida. Temorosa, Lucrécia diz a Juliano que não tem tanta certeza disso, porque se o bebê for do Carmelo, ele não vai aceitá-lo como seu. Juliano diz a ela que isso não é verdade. Lucrécia diz para ele não se comprometer com nada que sabe que não vai cumprir e pede que eles não tomem nenhuma decisão até saber de quem é o filho. Juliano diz que não está de acordo e que, seja de quem for, ele está louco para ficar com ela. Lucrécia diz que ama ele demais para obrigá-lo a aceitar uma situação que não vai fazê-lo felizes. Juliano diz que ela não está obrigando a nada, mas Lucrécia pede para eles se darem um tempo, porque pelo menos ela precisa. Teresa diz a Carmelo que Renata disse sobre ele e diz que vai à polícia contar tudo o que ela sabe. Carmelo se faz de bonzinho, diz a Teresa que ela vai metê-lo em um problema que não é dele, o seu próprio irmão, e que nem mesmo o pai dele, que tanto menosprezava, teria coragem de fazer isso. Justina vai atrás de Rodolfo no restaurante, onde ele está esperando por Irene. Reclama pela pressa dele em querer se divorciar dela e pergunta se ele está louco para rolar à vontade com a sem sal. Rodolfo diz que se Justina está falando da Irene, ele já está com ela, não precisa do divórcio para isso. Justina diz a Rodolfo que passou a vida dela atendendo ele, aos filhos dele, lavando, passando e fazendo compras. Rodolfo diz a ela: Meu Deus, você passou atendendo o Ramiro Souza, que pagava generosamente por seus serviços. Furiosa ao ouvir a verdade, Justina tenta dar uma bofetada em Rodolfo, mas ele não permite. Irene chega e Rodolfo vai embora com ela. Rosário vai ao banheiro e deixa seu diário na cama. Delfina vai até o quarto de Rosário, vê o diário dela e fica chocada ao descobrir que Rosário era violentada pelo pai. Delfina diz a Rosário que o que ela disse para Paulino era verdade. A Lucrécia não é filha dele. Alterada, Rosário manda Delfina calar a boca e diz que Lucrécia é filha de um homem que não a respeitou, de um homem que abusou dela. Delfina pergunta como Rosário pôde viver escondendo isso todos esses anos. Rosário diz a Delfina que não consegue e que a lembra toda vez que ela vê a filha, toda maldita vez que ela passa em sua frente, quando ela abre a boca para falar com ela, cada vez que ela olha. Rosário diz que Lucrécia é a imagem do que fizeram com ela. Delfina diz a Rosário que Lucrécia também não tem culpa nenhuma. Rosário diz que ela também não e que nunca quis que Lucrécia nascesse. Delfina diz que Rosário tem que fazer força para arrancar o rancor que vive carregando na alma, para que finalmente possa aceitar a filha e aconselha a falar com Lucrécia. Rosário diz a Delfina que não, que teria que dizer quem é o pai dela, e isso ela nunca vai saber.
Rosário implora a Delfina para não contar aquilo para ninguém. Irene chega em casa e encontra Simão com Rosa. Irene pede para Rosa ir para o quarto. Simão diz a Irene que ela não tem mais que trabalhar porque ele vai cuidar dela e da Rosa, pois acabou de fazer um bom negócio. Irene enfrenta Simão e diz que não quer saber mais dele. Simão ameaça tirar a filha dela se ela não aceitar e ir embora com ele. Simão diz para Irene descansar se puder e vai embora. Os caras para quem Carmelo deve o pegam na rua e o ameaça com a arma. Carmelo diz a eles que mandou dinheiro pelo Fidel e pergunta se ele não a entregou. Jaime diz para Carmelo não se fazer de idiota, pois já sabe que aquele desgraçado não entregou nada e eles vão ter que reclamar com ele. Pede para Jaime deixar ele fazer uma ligação, diz que um dos homens pega o dinheiro e assunto encerrado. Teresa diz a Assunção que estava decidida a ir à polícia, mas depois desistiu porque Carmelo tem razão. Ele é irmão dela e ela não pode fazer isso. Carmelo liga em casa, diz para Teresa pegar um dinheiro no escritório e entregar para uns caras que vão buscar. Delfina diz a Modesto que descobriu que Rosário não é só uma mulher tola e focada em si mesma, mas que também já carregou problemas muito dolorosos. Rosário coloca fogo em seu diário. Teresa pega o dinheiro para entregar para os caras que Carmelo deve e Assunção e ela se perguntam de onde ele tirou tanto dinheiro. Justina vai até a casa de Rio Branco, quebra uma janela e entra. Justina se deita na cama e chora ao recordar as coisas que Juliana e Josué disseram para ela quando descobriram que ela traiu o pai deles. No dia seguinte, Renata vai até a casa de Rodolfo e diz a Juliano que está preocupada porque Justina não dormiu em casa. Rosário e Lucrécia se reúnem com o tabelião para a leitura do testamento de Paulino. Josué chega e Rosário, furiosa, pergunta o que ele está fazendo ali. O tabelião diz a Rosário que Josué foi mencionado no testamento como um dos herdeiros. Rosário se descontrola e diz que aquele bastardo não tem por que receber um só centavo do que o marido dela deixou. Lucrécia diz à mãe que se Josué era filho do pai dela, tem tanto direito quanto ela e quanto teria tido César. Rosário diz para Lucrécia não se atrever a comparar o filho dela com aquele desgraçado. Avisa que vai anular aquela porcaria de testamento e vai embora com muita raiva. Josué diz a Lucrécia que não quer nada e para ela dizer para a mãe dela que ela pode ficar bem tranquila. Josué diz que foi ali para dizer isso, mas não deixaram ele terminar. Josué vai embora e o tabelião diz a Lucrécia que se ela quiser, eles podem seguir com a leitura do testamento. Lucrécia concorda. Teresa pergunta a Carmelo em que rolo ele se meteu. Carmelo diz a ela que precisava pagar uma dívida de jogo e é tudo. Josué encontra Branca, diz que ficou chateado com a discussão que eles tiveram com a Renata e queria se desculpar com ela. Branca diz que o problema não foi com ele, que falou umas verdades para aquela palhaça na frente dele, mas isso foi tudo e ele não tem culpa. Josué diz a ela que o que Renata e ele tiveram já acabou completamente. Josué diz a Branca que à noite vai ver o padre Matias e pergunta se ela vai estar lá. Branca diz que sim e o convida para jantar com ela e o tio. Renata vai ao Ministério Público e diz aos policiais que na noite do incêndio que matou o tio dela, ela ligou para Carmelo e ele a confundiu com outra pessoa. Renata diz que era óbvio que Carmelo estava esperando a ligação de outra pessoa, um tal de Simão. O policial pergunta Simão de quê. Renata diz que não sabe, mas que quando Carmelo atendeu, ele disse: "Então, Simão, já terminou?"